hora de nosso axé, porque o Pai Silvio já está aqui com a gente e hoje, galera, ele está trazendo a linha de ciganos. A cada sexta-feira ele tem trazido uma linha e nos possibilitado conhecer entidades específicas, seus atributos, maneiras de cultuá-la e depois ele sempre faz uma firmeza com a entidade em questão. E hoje é a vez dos ciganos. É isso, Pai Silvio? Bom dia. Bom dia, receba o nosso axé. Axé muito bem recebido para todos nós. Ótimo. Então hoje a gente vai falar sobre a linha dos ciganos. Vamos falar um pouco de prosperidade, notícias do axé. Tem bastante coisa. Bastante coisa. E uma firmeza também com ciganos. Uma firmeza, porque acho que os ciganos, Edu, é a única linha que o mais é mais. Sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Então bora lá, gente. O nosso axé a partir de agora está no ar. Eu saúdo o programa Bom Astral, saúdo Edu Scafon, toda a equipe da Astral TV que está aqui presente. Está começando o nosso axé. E nessa sexta-feira de Oxalá, nós vamos ter notícias do axé, arte no axé e vamos falar também da linha espiritual dos ciganos. Vamos primeiro às notícias do axé? Olha só, gente. Aqui no perfil do Bloco Social, eu acabei de ler, estou trazendo para vocês essa notícia. Primeira coisa, gente, não vamos comemorar esse fato, porque eu não vejo motivos para comemorar essa notícia que eu vou dar. Pastor evangélico é preso por racismo religioso após invadir terreiro de Umbanda, com 200 pessoas, ofender fiéis e tentar arrancar as guias sagradas. O pastor evangélico Wagner Otonide, de 63 anos, foi preso em flagrante após invadir o templo de Umbanda, Cabana Pedra Branca, em Lagoa Santa, Minas Gerais, durante uma celebração religiosa que reunia cerca de 200 pessoas. Segundo testemunhas, ele distribuiu panfletos, afirmou que os participantes estavam com o demônio no corpo e que iriam para o inferno. Ainda de acordo com os relatos, o pastor tentou arrancar as guias sagradas de um dos fiéis, continuou com um comportamento agressivo e mesmo após ser retirado do local. A polícia foi acionada, conduziu o suspeito à delegacia e, conforme a ocorrência, ele ainda teria ameaçado um dos frequentadores durante o registro do caso. O caso é investigado como racismo religioso, crime previsto na Lei 7.716 de 1989. Aproximadamente 15 pessoas prestaram depoimentos e a Polícia Civil dará continuidade às investigações. Segundo o perfil, essa foi a notícia 131, envolvendo pastores evangélicos e crimes de janeiro a julho de 2026, postado no perfil do Bloco Social. Eu digo que não é motivo de comemorar, gente, porque eu não tenho prazer nenhum em saber que um pastor de uma outra religião, um líder de uma outra religião, foi preso por atacar a nossa fé. Por que eu não tenho prazer nenhum? Porque primeiro é um ser humano, atrás dele tem uma família, passando por tudo isso, fora os nossos irmãos do terreiro que passaram por essa violência, esse constrangimento. Eu tenho muitos amigos evangélicos, me dou muito bem com eles, eles me respeitam, eu respeito eles, e é assim que tem que ser. Então, essa, para mim, a prisão desse líder religioso que atacou um terreiro de Umbanda é uma triste notícia. E a gente tem, infelizmente, o programa é Bom Astral, e o Bom Astral, né, traz também esse combate à intolerância religiosa. É importante que a gente notifique, é importante que a gente registre, a gente motive as pessoas a denunciarem caso sofra intolerância religiosa. Agora, se vocês querem uma boa notícia, eu vou dar agora também. O Tribunal de Justiça do Pará anulou um acordo que obrigava uma sacerdotisa de Umbanda a deixar a própria casa e interromper práticas religiosas após reclamações dos vizinhos por suposta perturbação do sossego. A decisão reconheceu que o acordo violava direitos fundamentais, como a liberdade religiosa, o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana. Também determinou o trancamento definitivo do procedimento que deu origem ao caso. O que aconteceu, gente? A mãe da casa, a líder religiosa, o nome dela é Jusilene Natividade Maia. Ela sofreu ataques dos vizinhos que reclamavam
dos barulhos de atabaques, de sinos, e ela assinou um processo, né? Assim, ela foi coagida por falta de informação, por não saber dos seus direitos, a assinar um processo, em que ela teria que deixar o espaço em 30 dias. Só que os magistrados, um abraço para esses magistrados maravilhosos, ao analisarem o processo, julgou improcedente. Porque, primeiro, não havia um laudo técnico que fosse determinante, que acusasse realmente que o som estava no nível do importunável, né? Era importuno. Segundo, havia intolerância religiosa. Então, essa mãe, a Juscelene, não vai deixar a casa dela. Os juízes reconheceram que a liberdade religiosa, a moradia e a dignidade humana não podem ser negociadas. E a magistrada concluiu que o acordo era materialmente muito por impor o abandono compulsório da moradia, violando os direitos fundamentais. A decisão também reconheceu que a sacerdotisa, uma senhora negra, pobre, integrante de uma religião historicamente discriminada, assinou o acordo sem defesa técnica, em um contexto de evidente vulnerabilidade. Se aproveitaram da falta de informação dessa sacerdotisa. Por isso que aqui no nosso Axé, no programa Boa Astral, a gente insiste. Sofreu intolerância, busque ajuda, busque apoio legal, que existe uma lei que nos protege. Voltando com boas notícias, olha o que eu trago aqui, gente. Eu quero pedir para os meus amigos aqui da técnica, do apoio da equipe da Astral TV, que coloque alguma foto aí de Karen Freitas. Ela é fotógrafa de terreiros em Campo Grande. Isso eu vi no site Campo Grande News. Olha aí uma fotografia de produção de Karen Freitas. Quem é Karen Freitas? Ela afirma que fotografar também é um ato de resistência. Essa é a forma como a fotógrafa Karen Freitas, de 25 anos, enxerga o trabalho que desenvolve há 5 anos, registrando terreiros de Umbanda e Candomblé em Campo Grande e em outras regiões do país. Além de produzir imagens, ela defende que os próprios religiosos tenham voz para contar as suas histórias e preservar a memória das tradições de matriz africana. Aí, essa é a Karen Freitas, gente. Eu estou convidando ela para uma participação aqui no nosso Axé. Quem sabe ela não está aqui a semana que vem, hein? Ela afirma também, se a gente não contar a nossa história, outros contam por nós. Para ela, transformar a Câmara em uma ferramenta de documentação cultural também é uma forma de enfrentamento à intolerância religiosa. Parabéns para você, Karen. Usar a arte, né, para mostrar a fé atrás do preconceito. Gostei muito disso. A relação da profissional com a fotografia começou cedo. Aos 13 anos, ela já saía pelas ruas da capital para participar de encontros de fotógrafos amadores e experimentar a fotografia documental. O interesse pela cultura popular se aprofundou durante a graduação em artes visuais na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde passou a pesquisar patrimônio cultural e memória coletiva. Que trabalho interessante! Entrou para a Umbanda, se iniciou no Candomblé e passou a fotografar terreiros, revelando a fé que se encontra atrás do preconceito em imagens. Karen Freitas, fica o convite, nós vamos falar sobre uma participação aqui no nosso Axé, tá? Para você explicar direitinho como é que é a sua arte. E cada vez mais a gente traz momentos assim de arte no Axé, para a gente mostrar que o Axé, religião afro-brasileira, não é só uma manifestação religiosa, é acima de tudo uma presença na nossa cultura, na música, nas artes plásticas, na pintura e por aí vai. O axé está presente no nosso sangue, no nosso modo de viver. Voltando então à arte do axé, eu trago também para vocês um momento muito bacana. Também estou convidando ele para participar do nosso programa, hein? Estou negociando a participação dele no quadro do nosso axé. É o Ogan Raul Neves. Vamos chamar o vídeo? No canal dele no YouTube, ele ensina diversos toques de Umbanda. O atabaque é o coração da nossa cerimônia. Existem toques específicos para cada cerimônia, para cada orixá. E o Ogan Raul Neves nos ensina isso no seu canal do YouTube. Vamos assistir o vídeo do Ogan Raul Neves?
O barra-vento é um termo multifacetado com grande relevância nas tradições de matriz africana, especialmente no candomblé, nas nações de origem banto como Angola, e na Umbanda, além de estar presente na capoeira. Aqui estão os principais significados associados a esse ritmo. O toque do atabaque. Musicalmente, o barra-vento é um toque de tambor, caracterizado por ser acelerado, intenso, quente. É considerado mais rápido e vigoroso do que os outros ritmos, como o Ijexá. Em muitas casas de candomblé, é o toque predileto de Xangô e Yansan. Sua estrutura é cíclica, o que significa que não possui um início ou fim rígido, mantendo uma cadência contínua que auxilia na elevação da energia ritualística. Em sentido literal, o termo barra-vento possui uma possível origem náutica, que indica o lado de onde sopra o vento. Entre pescadores do recôncavo baiano, o termo já era usado para designar essa direção. Em seu canal no YouTube, o Ogã Raul Neves nos ensina diversos toques usados na Umbanda e Candomblé, sendo o atabaque o coração de qualquer cerimônia da nossa religião. Muito obrigado, Ogã Raul Neves. A gente vai fazer contato com você para uma participação no quadro Nosso Axé. Será muito bem-vindo à sua cultura sobre os toques, que é o coração. Porque, na verdade, gente, o Ogã é um grande sacerdote, viu? Nós podemos ter o pai e a mãe no nosso terreiro, mas o Ogã também é um grande sacerdote. Através das suas mãos, da sua cultura, do seu toque, né, que as entidades se aproximam, os orixás vem dançar com a gente, vem participar de nossas cerimônias, tá bom? Muito obrigado, Ogã. Finalmente, linha espiritual dos ciganos. Quando eu falo para vocês, povo cigano, qual a primeira coisa que vem à sua mente? Com certeza, roupas coloridas, leques, leituras de cartas, leituras das mãos, adivinhações. Mas, finalmente, quem são os ciganos? Vamos assistir um vídeo que traz um pouquinho das tradições, das origens dos ciganos. Existem várias tradições, né, que tentam explicar a origem dos ciganos. E vamos conversar também sobre a ação dessa linha de trabalho na espiritualidade. Vamos ver o vídeo dos ciganos? O céu é o meu teto. A terra, minha pátria. A dança, a minha religião. Eles estão chegando, os ciganos. Mas para onde eles vão? E da onde eles vêm? Vamos ver algumas lendas que explicam a origem dos ciganos. A primeira delas nos fala de Santa Sara, a filha de Maria Madalena, cuja família estava fugindo da perseguição aos cristãos e se perdeu na Europa. Uma outra tradição nos diz que os ciganos podem ser originários de tribos do Egito. E essas tribos haviam negado apoio à Sagrada Família quando esta estava lá, fugindo da perseguição de Herodes, que queria matar o menino Jesus. Uma outra tradição nos diz que os ciganos são originários de tribos da Índia, que se espalharam pela Europa, fugindo das guerras e da pobreza. Uma outra tradição liga a origem dos ciganos com o povo judeu. Eles seriam originários da descendência de Samuel Belibete, que havia negado apoio a Jesus no momento do seu martírio. Muitos querem trazer origens profanas e preconceituosas aos ciganos, pelo fato de não seguirem um estilo de vida comum a todos, com residência fixa e por não seguir os padrões da sociedade.
Aqui no Brasil, o primeiro registro de ciganos se deu em 1547. A família de João Torres era cigana e foi expulso de Portugal e veio morar ao Brasil, fugindo da Inquisição, e logo se misturaram ao povo. Na verdade, ser cigano é ser portador de várias culturas, pois eles acabam por assimilar os costumes dos vários lugares que passam. Algumas lições dos povos ciganos. A prosperidade acontece quando zelamos pelo que já temos. O princípio do desapego. Todos são família. Todo lugar é nação. A riqueza só é válida quando compartilhada. Não temos medo de seguir as nossas inclinações. A unidade familiar é fundamental. A palavra das pessoas mais velhas tem a força da lei. E salve o povo cigano! E salve o povo cigano! É uma linha de trabalho que eu tenho muito respeito, muito carinho. E vocês viram quantas origens para tentar explicar a existência desse povo tão misterioso? Mas com certeza nenhuma delas vai explicar, né? Existe aí até uma teoria, né, que fizeram análise de DNA em alguns povos ciganos da Europa e encontraram esse DNA também justamente no noroeste da Índia. Então, a grande certeza, talvez, é de que a origem dos povos ciganos seja realmente da Península Hindu, né? Foram tribos que foram se deslocando para a Europa, fugindo de guerras, de miséria, da pobreza, e assim assumiram um estilo de vida nômade. E foi esse estilo de vida nômade que fez com que algumas pessoas na antiguidade temessem tanto os ciganos. E eles eram assim alvo de muito preconceito e muita resistência social, porque eles não tinham um lar, não tinham uma pátria, viviam de adivinhações, viviam de pequenos comércios e até de apresentações. Os ciganos são exímios artistas, dançarinos, cantores, músicos. E essa energia, né, de bem-estar, de festa, de alegria e, acima de tudo, de alta magia, porque os ciganos são detentores da alta magia, se manifestam na espiritualidade. E isso fez refletir na Umbanda. Os ciganos acharam espaço na Umbanda para vir nos ajudar e se manifestar. Então muitas pessoas pensam, poxa, mas os ciganos fazem parte da ancestralidade brasileira? Fazem. Em 1547, ciganos desterrados pela Inquisição Católica vieram aqui para o Brasil, se misturaram ao nosso povo. E a gente nunca pode esquecer que a Umbanda é uma religião que abriga justamente os excluídos, sejam na terra, sejam na espiritualidade. Então, na Umbanda, os ciganos são muito bem aceitos e vamos fazer agora uma firmeza para evocar os ciganos. Primeira coisa que você precisa, propósito e fé. Os ciganos nos ensinam sobre o viver bem. O viver bem nos levam a questões da prosperidade. O que é prosperidade para você? Defina isso antes da firmeza. Prosperidade é ter muito dinheiro no bolso? A gente conhece aí, temos notícias de muitas pessoas que têm dinheiro no bolso e não vivem tranquilos. Prosperidade não é só material. A prosperidade primeiro acontece dentro de você. E muitas vezes você se vê em situação financeira difícil, por quê? No seu dia a dia material, você tem dois sócios que te prejudicam. O primeiro sócio é o desperdício. É você não cuidar bem daquilo que você já tem. Como os ciganos não são pessoas que vivem de consumismo, eles tinham que zelar muito pelo que eles têm, pelos que eles tinham. Por quê? Era muito difícil adquirir. Então, muitas vezes, a gente age com desperdício. A gente compra coisas e a gente mal usa, já quer adquirir outra. Aí nos levam a um outro sócio que nós temos no nosso dia a dia material, que é justamente a ostentação. É comprar demais objetos, coisas, roupas que você não vai usar e que você sequer precisa, e você compra por modismo. E isso tudo vai dinheiro teu. No final você está endividado, o cartão está quebrado, cheio de dívidas e não sabe por quê. Então zele primeiro pelo que você já tem e só adquira bens que você realmente for precisar. O fundamental, gente, é a sua sobrevivência. É você ter comida em casa. É você ter uma reservinha para a sua saúde.
É você ter o que vestir, e tem pessoas por aí que nem isso têm, né? Então, antes de pedir prosperidade, analisa qual é o meu conceito de ser próspero. Ser próspero, muitas vezes, é você dormir à noite tranquilo com todas as suas contas pagas. Isso já é prosperidade, tá? Então, quem pensa em prosperidade não pode pensar no oposto. Nem vou falar no oposto agora, porque a nossa mente tem que estar focada no bem-estar, na prosperidade. Então, para essa firmeza, o que eu vou precisar? Um prato, um cálice, uma vela dourada. Os ciganos vibram na força de Yansan, movimento. Os ciganos são desapegados. Quando eles estão em algum lugar que eles percebem que não vai dar recursos para ele, eles já vão para o próximo lugar. Então, muitas vezes, a gente está preso, amarrado a um emprego, uma situação familiar, uma situação de casamento que já não é mais para você. Isso está atrasando o seu lado. Então, é hora de pedir aos ciganos que movam a sua carroça para uma próxima cidade, para um próximo momento que seja mais adequado para você prosperar. Nesse pratinho aqui, eu vou colocar frutas. O prato estava montado, eu vou montar de novo, porque a intenção é importante, gente. Eu coloco aqui o que eu estou precisando no momento. As frutas representam a bondade de Deus para conosco. Os ciganos tinham uma relação absurda com a natureza. Da natureza extraíam remédios, da natureza extraíam o seu comer, o seu beber. Então, pratinho com frutas aqui. Tenham sempre pratinho com frutas. Combatam a escassez da sua casa. Um pratinho com frutas. Generosidade, divisão de bens. Eu tenho aqui um cálice, eu tenho um cálice especial para os meus ciganos, que eu mesmo fiz. Eu coloco vinho. Até Jesus usou o simbolismo do vinho. O vinho é uma bebida abençoada e próspera, que vem da natureza também das uvas. Eu dedico isso aos ciganos. O meu objetivo com essa firmeza é louvar a linha dos ciganos apenas. Muitas vezes a gente não tem mais o que pedir, só tem o agradecer. Primeiro pelo que nós já temos. Então, pratinho com frutas, o cálice com vinho, aqui como bom macumbeiro profissional, eu tenho minhas imagens do meu cigano, cigano Igor, cigana Bárbara. Eu saúdo o povo cigano. Opte a povo cigano. Receba essa pequena oferenda que vos faço, como prova da minha fé, da minha confiança em vossa guiança. Que a minha carroça nunca fique parada, que a minha carroça sempre caminhe. Que eu saiba preservar o que eu tenho e que eu saiba guardar com amor os recursos que disponho, que é fruto do meu trabalho, e que eu empregue bem esses recursos. Que as frutas nunca me falte, que o vinho nunca me falte, assim seja. Dá vontade de ficar mais tempo, que a energia dos ciganos é maravilhosa. Mas a gente encerra aqui essa firmeza, você fica o tempo que for necessário, e guarde aquilo que eu falei. Quem quer pensar em prosperidade não pode pensar no oposto. A sua mente tem que estar sempre próspera. Pensa no girassol, ele sempre se move em direção ao sol, aquilo que faz crescer. E que a sua carroça nunca fique estática. Assim seja. Assim seja, muito bom, gostoso receber, né? Essa energia faz a diferença, né, Pai Silvio? Muita Nos diferença. nossos dias, né? Muita diferença, muita diferença. Muito legal. Gente, que os ciganos tragam, então, as bênçãos diversas aí de prosperidade na sua vida. Você já está seguindo o Pai Silvio no Instagram? Se você não está seguindo, fica a dica, siga aí, @Siltad. Sil, né, S-L-T-A-D. Esse é o Instagram pessoal. E tem também o da comunidade.paiantônio. Siga lá que você fica sabendo, né, todas as dicas do trabalho dele, do terreiro dele também, né? E inclusive as atividades. É isso, Pai Silvio? Exatamente, estamos à disposição. Umbanda sempre. Muito bem, muito obrigado, viu, Pai Silvio? Um excelente final de semana, muito axé aí.